Por quase 5 milênios, ouvimos uma história ecoada inabalavelmente nos salões da arqueologia tradicional, a de que um único homem, o faraó Quéops, conhecido pelos gregos como Quéops, encomendou o monumento mais imponente já construído por mãos humanas. Um túmulo, uma oferenda à eternidade, a Grande Pirâmide. A narrativa oficial afirma que foi construída em apenas 20 anos. 20. Com milhares de trabalhadores, ferramentas rudimentares de cobre, cordas e pura força bruta. Sem maquinário avançado, sem tecnologia esquecida. Apenas suor, sol implacável e obediência ao Deus Rei. Mas se olharmos com atenção, algo não faz sentido. Literalmente. As pedras, algumas pesando várias toneladas, encaixam-se com uma precisão que faria os melhores engenheiros modernos estremecerem. As marcas de cobre, que deveriam estar por toda parte, são poucas. Muito poucas. E o que é abundante é uma pergunta que os livros didáticos raramente ousam fazer. Será esta história tão sólida quanto o monumento que tenta explicar? Aqui começa uma jornada que desafia tudo o que pensávamos que sabíamos. Porque a verdade é esta: grande parte do conhecimento aceito sobre as pirâmides se baseia mais em suposições do que em evidências concretas. E pior, há indícios de que certos capítulos foram cuidadosamente editados da história, escondidos, enterrados de propósito. E bem no centro desse enigma está uma figura controversa, o doutor Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito e, por décadas, o homem mais poderoso do mundo da egiptologia. Nada se move nas areias do Nilo sem sua autorização. Nenhuma pedra é escavada sem sua assinatura. Cada câmara selada, cada inscrição esquecida, cada segredo antigo passa primeiro por ele. Aquela porta estava fechada, e eu a fechei por um motivo. Então, por que abri-la de novo? Porque está fechada. Eu a fechei. Mas, Senhor, vou fechá-la de novo. Essa teoria está morta. Essa troca, tão tensa quanto reveladora, não é exceção. É a norma. Porque enquanto outros arqueólogos convidam a novas ideias, Hawass as bloqueia. Enquanto alguns pesquisadores buscam reinterpretar os mistérios com novas evidências, ele parece determinado a manter uma versão antiga intacta, imutável. Por quê? Não estamos falando de teorias malucas ou conspirações infundadas. Estamos falando de descobertas reais, evidências físicas que contradizem diretamente a narrativa oficial. Cavidades ocultas detectadas com scanners modernos. Poços selados que levam a lugar nenhum. Ou a algo mais. Peças que não se encaixam no quebra-cabeça que nos ensinaram na escola. Em mais de uma ocasião, investigações foram encerradas no momento crucial. Justamente quando parecia que poderíamos descobrir algo que reescreveria não apenas a história do Egito, mas a história de toda a humanidade. Hawass está protegendo a herança cultural de seu país. Ou está protegendo algo muito mais desconfortável. Algo que desafia não apenas o que sabemos, mas também como o sabemos. As pirâmides fascinam o mundo desde que Heródoto as descreveu como maravilhas incompreensíveis. Mas o que nos espera não é simples admiração. Exploraremos o que raramente é mostrado: as rachaduras na história, as perguntas silenciadas, as respostas que poderiam estar bem diante de nós o tempo todo, mas encobertas por séculos de tradição e conveniência. Tomemos um exemplo-chave: o interior da Grande Pirâmide. Não há apenas câmaras conhecidas, como a do rei ou a da rainha. Estudos recentes de raios cósmicos revelaram a existência de pelo menos uma enorme cavidade, logo acima da Grande Galeria. Um espaço que ninguém havia mencionado antes, sem hieróglifos, sem acesso visível, sem explicação oficial. O que há ali? Um salão cerimonial? Um arquivo perdido? Ou algo que ainda não estamos prontos para entender? A seguir, vamos examinar os blocos. Alguns
pesam mais que um caminhão moderno. Transportá-los das pedreiras, alinhá-los com precisão milimétrica e colocá-los a dezenas de metros de altura, usando apenas rolos de madeira e cordas. É, no mínimo, questionável. E se não fosse apenas a força bruta que construiu essa maravilha? E se por trás de sua construção houvesse conhecimento esquecido, tecnologias que ainda desafiam nossa compreensão hoje? Voltando à questão central. Se não era simplesmente uma tumba, se não era apenas o capricho de um rei, então o que era? Um marcador astronômico? Um arquivo de conhecimento antigo? Um artefato de propósito desconhecido? À medida que novas informações surgem, muitos jovens arqueólogos exigem a reabertura do caso. Eles querem investigar mais a fundo, explorar com mais detalhes, questionar as antigas certezas. Mas, repetidamente, se deparam com a mesma situação. Portas fechadas, autorizações negadas e uma estrutura de poder que prefere preservar o que já é conhecido. E é aí que devemos nos fazer a pergunta fundamental: estamos preservando o passado ou impedindo o presente de redescobri-lo? Prepare-se para olhar para os antigos gigantes de pedra com novos olhos. Desenterramos verdades que foram ignoradas, não por falta de evidências, mas por falta de vontade. Porque às vezes, os maiores segredos não estão escondidos nas profundezas da Terra. Eles estão escondidos nas profundezas da história. E o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Quando pensamos no Egito, nossas mentes se enchem de imagens espetaculares, máscaras douradas, hieróglifos esculpidos com precisão em paredes antigas e uma figura monumental erguendo-se acima das areias do deserto como uma sentinela de pedra, a Grande Pirâmide de Gizé. Este colosso de blocos perfeitamente encaixados, localizado no Planalto de Gizé, tem sido, há séculos, um símbolo de poder, engenharia e mistério. De acordo com a história convencional, aprendida em museus, escolas e livros didáticos, esta estrutura foi erguida há aproximadamente 4.500 anos. Dizem que foi obra do faraó Quéops, também conhecido como Quéops, e que seu propósito era servir como túmulo real. Uma câmara funerária monumental, construída com ferramentas rudimentares, força humana e uma fé inabalável na vida após a morte. À primeira vista, é uma narrativa impressionante. Um tributo à engenhosidade e à perseverança de uma civilização que ainda fascina o mundo. Mas quanto mais examinamos os detalhes, mais as certezas que nos foram ensinadas, como inquestionáveis, começam a ruir. E é aqui que a história fica interessante, porque apesar de ser uma das realizações arquitetônicas mais espetaculares da história antiga, a Grande Pirâmide é cercada por um vazio surpreendente. Não há evidências documentais conclusivas que a liguem diretamente a Quéops. Isso é particularmente estranho quando consideramos algo fundamental sobre os egípcios. Eles eram obcecados por registros. De listas de oferendas a batalhas, nascimentos reais e até mesmo as atividades mais cotidianas, tudo era registrado, pintado, esculpido ou escrito em papiro. Templos estão repletos de crônicas, túmulos descrevem meticulosamente rituais e genealogias. E, no entanto, quando se trata do monumento mais imponente que já construíram, o silêncio é ensurdecedor. Onde estão as inscrições cerimoniais? Onde estão os textos celebrando sua conclusão? Onde estão os relevos que mostram Quéops supervisionando sua construção? Nada. Os defensores da narrativa tradicional apontam para marcas encontradas em uma das câmaras internas superiores, descobertas séculos após a primeira exploração da pirâmide. Marcas tênues, quase invisíveis, que parecem soletrar o nome do faraó. Mas mesmo isso tem sido questionado. O fato de terem sido encontradas tão tarde, em uma área tão inacessível, levantou suspeitas.
Alguns especialistas até sugeriram que elas podem ter sido adicionadas recentemente, acidental ou deliberadamente. E aqui está uma verdade incômoda que não podemos ignorar. Só porque um nome aparece pintado ou gravado em uma estrutura, não garante que esse indivíduo tenha sido o seu construtor. Aliás, a história está repleta de casos em que monumentos antigos foram reapropriados por líderes posteriores para afirmar poder, controlar narrativas ou simplesmente se inscreverem na eternidade. Então, quão sólidos são os fundamentos históricos dessa teoria amplamente aceita? E se estivéssemos enganados por séculos ao presumir a autoria da pirâmide mais icônica do mundo? Alguns arqueólogos independentes começaram a apontar as falhas nesta versão oficial. Questionam como é possível que, em toda a vasta documentação do Antigo Egito, não haja uma descrição detalhada do processo de construção. Não há plantas, não há listas de trabalhadores, não há cerimônias comemorativas. Será que os antigos egípcios simplesmente decidiram não registrar uma das maiores conquistas de sua civilização? Ou estamos procurando no lugar errado? Outro detalhe que vale a pena mencionar é a tecnologia. Conta-se que ferramentas de cobre, martelos de pedra e calhas de lama foram usadas para mover blocos de várias toneladas com precisão milimétrica. No entanto, testes de campo não conseguiram reproduzir esse feito com sucesso absoluto. Em experimentos modernos, mesmo com maquinário pesado, reproduzir o alinhamento perfeito e a montagem precisa dos blocos tem se mostrado extremamente difícil. E não nos esqueçamos de algo ainda mais intrigante: a orientação astronômica da pirâmide. Ela está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, com uma margem de erro tão minúscula que só recentemente conseguimos equipará-la com a tecnologia moderna. Como conseguiram isso? Com quais instrumentos? Com que conhecimento de geometria, astronomia e física? É plausível que esta obra-prima tenha sido simplesmente o resultado de tentativa e erro. Ou houve algo mais? Voltemos então à pergunta que mais ressoa. Se Quéops não foi o construtor da Grande Pirâmide, quem foi? E talvez ainda mais intrigante: com que propósito? A ideia de que esta pirâmide era apenas um túmulo começa a se desvanecer quando consideramos que nenhum resto humano jamais foi encontrado em seu interior. Nenhum sarcófago com corpo, nenhum tesouro funerário, nenhuma decoração interna, como é comum em outros túmulos reais. Apenas passagens enigmáticas, câmaras vazias e uma sensação persistente de que sua função era muito mais complexa do que imaginamos. Tudo isso nos obriga a reconsiderar a história não a partir de um ceticismo infundado, mas a partir de um direito legítimo de questionar. Porque quando as evidências são escassas, quando as evidências são inconsistentes e as respostas oficiais se baseiam em suposições, o verdadeiro dever da arqueologia não é proteger uma narrativa, mas buscar a verdade. E no caso da Grande Pirâmide, essa verdade ainda parece enterrada, não sob a areia, mas sob camadas de séculos de suposições que poucos ousaram desafiar. Será esta a geração que finalmente verá esta maravilha com novos olhos? Seremos capazes de nos libertar do mito e descobrir as verdadeiras origens de um dos maiores enigmas da humanidade? Modernos. Sua orientação é surpreendentemente precisa, alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão de uma fração de grau. Para colocar isso em perspectiva, mesmo com tecnologia de satélite e bússolas digitais, alinhar uma estrutura deste tamanho, com tamanha precisão, continua sendo um desafio monumental. Lá dentro, o mistério se aprofunda. Enormes blocos de granito, alguns com peso estimado de até 80 toneladas, foram transportados de pedreiras localizadas a mais de 800 quilômetros ao sul. Mas não foram apenas movidos. Foram posicionados com uma precisão
que desafia a lógica. Superfícies planas, ângulos retos exatos, alinhamentos milimetricamente perfeitos. Como se cada pedra tivesse sido cortada e colocada usando uma tecnologia que não conseguimos dominar facilmente, mesmo hoje em dia. O engenheiro mecânico Christopher Dunn passou décadas estudando essas estruturas e chegou a uma conclusão perturbadora. Muitos dos cortes e perfurações que ele observou não são apenas incomuns, mas parecem ter sido feitos com ferramentas avançadas, capazes de usinar com regularidade e perfeição inigualáveis por martelos de pedra ou formões de cobre. Estamos falando de cortes perfeitamente circulares, sulcos de profundidade uniforme, superfícies tão lisas que parecem polidas por máquinas modernas. E não são casos isolados. Aparecem em múltiplas seções do monumento, em diferentes blocos, com uma consistência que sugere uma técnica padronizada. Para testar essas alegações, os pesquisadores tentaram replicar os resultados usando apenas as ferramentas aceitas pela arqueologia tradicional. O experimento foi claro: os cinzéis de cobre se desgastaram quase instantaneamente. As pedras foram praticamente arranhadas. Após dias de trabalho exaustivo, conseguiram raspar apenas alguns milímetros. Isso nos leva a um dilema incômodo. Se nossos métodos modernos não conseguem igualar a precisão desses cortes antigos, que tipo de conhecimento ou ferramentas eram empregados há mais de 4 milênios? Estaríamos subestimando as capacidades de uma civilização que talvez soubesse muito mais do que supomos, modernos. Sua orientação é surpreendentemente precisa, alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão de uma fração de grau. Para colocar isso em perspectiva, mesmo com tecnologia de satélite e bússolas digitais, alinhar uma estrutura deste tamanho com tamanha precisão continua sendo um desafio monumental. Lá dentro, o mistério se aprofunda. Enormes blocos de granito, alguns com peso estimado de até 80 toneladas, foram transportados de pedreiras localizadas a mais de 800 quilômetros ao sul. Mas não foram apenas movidos, foram posicionados com uma precisão que desafia a lógica. Superfícies planas, ângulos retos exatos, alinhamentos milimetricamente perfeitos. Como se cada pedra tivesse sido cortada e colocada usando uma tecnologia que não conseguimos dominar facilmente, mesmo hoje em dia. O engenheiro mecânico Christopher Dunn passou décadas estudando essas estruturas e chegou a uma conclusão perturbadora. Muitos dos cortes e perfurações que ele observou não são apenas incomuns, mas parecem ter sido feitos com ferramentas avançadas, capazes de usinar com regularidade e perfeição inigualáveis por martelos de pedra ou formões de cobre. Estamos falando de cortes perfeitamente circulares, sulcos de profundidade uniforme, superfícies tão lisas que parecem polidas por máquinas modernas. E não são casos isolados. Aparecem em múltiplas seções do monumento, em diferentes blocos, com uma consistência que sugere uma técnica padronizada. Para testar essas alegações, os pesquisadores tentaram replicar os resultados usando apenas as ferramentas aceitas pela arqueologia tradicional. O experimento foi claro. Os cinzéis de cobre se desgastaram quase instantaneamente. As pedras foram praticamente arranhadas. Após dias de trabalho exaustivo, conseguiram raspar apenas alguns milímetros. Isso nos leva a um dilema incômodo. Se nossos métodos modernos não conseguem igualar a precisão desses cortes antigos, que tipo de conhecimento ou ferramentas eram empregados há mais de 4 milênios? Estaríamos subestimando as capacidades de uma civilização que talvez soubesse muito mais do que supomos? A resposta a essa pergunta continua a dividir a comunidade científica. Por um lado, há aqueles que argumentam que tudo foi uma questão de tempo, mão de obra e fé, que com determinação suficiente e gerações de trabalho, tudo é possível. Mas essa explicação perde força quando observamos que outras pirâmides
construídas em épocas semelhantes ou posteriores, não chegam perto de atingir o mesmo nível de precisão ou durabilidade. Por que apenas uma pirâmide, a de Gizé, foi construída com tanta maestria? E há algo mais que não se encaixa: a estrutura interna da pirâmide. As câmaras não parecem seguir uma lógica funerária tradicional. Não há um espaço claramente decorado como uma câmara mortuária. Não há salas de oferendas e o próprio design parece responder a uma função diferente. Túneis que se alinham com estrelas específicas, eixos que se conectam a pontos astronômicos importantes, proporções geométricas baseadas em constantes matemáticas universais. Nada disso é típico de uma tumba. Nada disso é visto nos sepultamentos do Vale dos Reis, nem nas pirâmides de Saqqara ou Dashur. Então, vamos retornar à questão essencial. Por que construir uma estrutura tão monumental, com uma precisão tão inexplicável, e depois não deixar nenhuma inscrição reivindicando sua autoria? Alguns dirão que foi saqueado, que tudo foi roubado séculos atrás. Mas, se fosse esse o caso, por que os saqueadores deixaram os blocos mais valiosos intactos? Por que não há sinais de danos nas câmaras mais profundas? Por que não foram encontrados vestígios de mumificação ou artefatos religiosos? A ausência de tudo isso não é mera coincidência. É uma mensagem, um vazio que nos impele a reconsiderar a história não a partir do conforto do que achamos que sabemos, mas da coragem de fazer perguntas incômodas. A Grande Pirâmide permanece de pé, desafiadora, como uma pergunta sem resposta escrita em pedra. Uma estrutura que parece ter sido construída não apenas para resistir ao tempo, mas também para provocar as gerações futuras, para nos forçar a olhar além da narrativa oficial, para nos perguntarmos não apenas como, mas por quê e quem. Porque às vezes, o que falta em uma história diz muito mais do que o que está presente. Um dos aspectos mais enigmáticos e frequentemente ignorados da Grande Pirâmide de Gizé não tem nada a ver com seu tamanho, sua idade ou mesmo sua finalidade. É um detalhe que permanece na obscuridade, literalmente. A estrutura interna da pirâmide é composta por uma rede complexa de corredores, câmaras e passagens estreitas que serpenteiam por diferentes níveis, com inclinações variadas e espaços fechados que dificultam a passagem. Essas passagens, algumas esculpidas em pedra maciça, devem ter exigido extrema precisão e, acima de tudo, iluminação constante durante sua construção. Agora pense nisso. Se tentássemos cavar um túnel semelhante hoje, precisaríamos de lâmpadas, lanternas e geradores elétricos. Mas, há mais de 4.500 anos, a tecnologia moderna ainda não existia. Como os construtores egípcios iluminavam seus túneis naquela época? A teoria tradicional sugere um método bastante rudimentar: queimar tochas ou lamparinas a óleo. À primeira vista, isso parece lógico. Afinal, era o que eles tinham à disposição. No entanto, quando examinamos o interior da Grande Pirâmide, surge um problema que ninguém conseguiu explicar completamente. Não há vestígios de fuligem, manchas pretas ou resíduos de fumaça nas paredes ou no teto. Nem uma única marca que indique que chamas foram acesas ali. Isso é particularmente estranho, porque em outras tumbas egípcias, muito menores e menos antigas, os tetos apresentam marcas de incêndio. Mas na Grande Pirâmide, o monumento mais complexo de todos, tudo está imaculado, como se as tochas nunca tivessem sido usadas. Então, como eles fizeram isso? É aqui que a história começa a ficar mais interessante e mais desconfortável para os acadêmicos tradicionais. A possibilidade de que alguma forma de iluminação não convencional tenha sido usada, talvez uma tecnologia perdida ou esquecida, é aventada há décadas. Teriam eles usado espelhos polidos para refletir a luz do sol para o interior? Alguns sugeriram isso, mas mesmo essa opção é improvável. O design angular dos túneis a torna quase impossível,
e o ângulo do Sol só permitiria que uma parte mínima do túnel fosse iluminada por algumas horas por dia. A verdade é que essa falta de uma explicação convincente abre caminho para uma hipótese ousada. Os construtores das pirâmides poderiam ter tido um conhecimento que ainda não compreendemos, ou que se perdeu no tempo. E não é a única indicação que aponta nessa direção. Nas últimas décadas, vários pesquisadores começaram a desafiar o paradigma oficial da arqueologia egípcia. Entre eles, nomes como Robert Bauval, John Anthony West e Robert Schoch propuseram novas interpretações, muitas vezes baseadas em observações precisas, mas que foram recebidas com ceticismo, ou até mesmo hostilidade, pela comunidade acadêmica mais ortodoxa. Robert Bauval, por exemplo, propôs uma hipótese fascinante conhecida como Teoria da Correlação de Órion. De acordo com sua análise, as 3 pirâmides principais do Planalto de Gizé não estão dispostas aleatoriamente, mas replicam exatamente a posição das 3 estrelas do cinturão de Órion, conforme apareciam no céu por volta de 10.500 a.C. Se esse alinhamento foi intencional, as pirâmides poderiam ser muito mais antigas do que a história oficial admite. E isso, é claro, muda tudo. Outro pesquisador importante é o geólogo Robert Schoch, que estudou atentamente os padrões de erosão da Grande Esfinge, juntamente com o egiptólogo alternativo John Anthony West. Ele chegou a uma conclusão que abalou os fundamentos da cronologia egípcia. A esfinge apresenta sinais claros de ter sido erodida pela água, e não pelo vento ou pela areia, como se supunha anteriormente. O tipo de erosão que apresenta formas suaves, curvas onduladas, sulcos arredondados, só pode ser produzido por chuvas intensas e persistentes. E aqui vem o cerne da questão. O último período de chuvas abundantes no Egito ocorreu há mais de 8.000 anos. Isso implicaria que a esfinge é muito mais antiga do que qualquer livro didático reconhece. Mas propor tais ideias não tem sido fácil. Pesquisadores como West e Schoch foram marginalizados, ridicularizados ou completamente ignorados pelos setores mais conservadores da arqueologia egípcia, liderados por décadas por figuras como o Dr. Zahi Hawass. Conhecido por sua firme defesa da narrativa tradicional, Hawass foi acusado em diversas ocasiões de sufocar a pesquisa independente, negar autorizações a quem propunha hipóteses alternativas e defender uma visão da história que, para muitos, se baseia mais no controle institucional do que no livre exame de evidências. Porque se aceitarmos que a esfinge pode ter mais de 8.000 anos, que as pirâmides estão alinhadas com constelações de tempos antigos e que não há vestígios de fuligem nas passagens onde devem ter estado as tochas, então, estamos falando de uma civilização com um nível de desenvolvimento completamente diferente do que imaginávamos até agora. Poderiam eles ter tido um conhecimento muito mais sofisticado de astronomia, geometria e construção do que supomos? Será que subestimamos o legado técnico e científico desses antigos construtores? Talvez não se trate de teorias malucas ou ideias marginais. Talvez se trate simplesmente de olhar sem preconceitos, fazer perguntas mesmo quando as respostas não são confortáveis. Porque é isso que a ciência deve fazer: questionar, investigar e, quando necessário, corrigir-se. E talvez, apenas talvez, tudo o que nos disseram sobre o Egito Antigo não seja completamente falso, mas é incompleto. E o mais perturbador de tudo é que as pistas não estão escondidas no subsolo, não estão enterradas. Estão ali, à vista de todos. Basta olhar e ousar ver. Aqui começa um dos mistérios mais profundos e provocativos do Antigo Egito: a verdadeira origem da esfinge. Durante séculos, fomos ensinados que a esfinge, aquela colossal figura de pedra com corpo de leão e rosto humano, foi esculpida na época do faraó Khefren, há aproximadamente 4.500 anos. No entanto,
uma peça inesperada do quebra-cabeça, colocou toda essa narrativa em questão. A erosão de seu corpo. E não qualquer erosão. Não pelo vento, não pela areia, não pela água. Sim, água no deserto. Geólogos que examinaram atentamente os padrões de desgaste na base da esfinge notaram algo surpreendente. As marcas não têm as formas horizontais e nítidas típicas da abrasão eólica, mas sim curvas profundas e arredondadas, como se a rocha tivesse sido moldada por chuvas intensas ao longo dos anos. Então surge a grande questão. Quando foi a última vez que choveu o suficiente no Planalto de Gizé para causar esse tipo de erosão? A resposta é tão perturbadora quanto reveladora. Há mais de 12 mil anos, bem no final da última era glacial. Naquela época, a paisagem era radicalmente diferente. Onde hoje vemos areia e calor escaldante, antes havia savanas verdes, rios, tempestades e céus nublados. A região não era um deserto, mas um ecossistema fértil e úmido, propício à vida e, talvez, ao florescimento de uma civilização esquecida. O pesquisador John Anthony West explicou da melhor forma. Imagino que a história da esfinge tenha começado em um tempo distante, quando o Planalto de Gizé era uma pradaria viva. Em sua borda, um promontório de rocha natural emergiu do solo. E foi então que um grupo de escultores desconhecidos, talvez herdeiros de um conhecimento perdido, começou a moldar aquela rocha. O que esculpiram não era uma simples estátua, era um símbolo. Uma figura imponente, talvez com o rosto de um deus antigo, ou talvez de um leão, o guardião eterno do horizonte. É possível que a imagem que vemos hoje não seja a original, mas uma reinterpretação muito mais recente, feita por faraós posteriores. Porque o tempo, como sempre, seguiu seu curso. Chuvas torrenciais marcaram o fim da era glacial. A água, em sua fúria e constância, esculpiu a pedra, suavizou suas linhas e deixou marcas indeléveis que nenhum vento conseguiu imitar. E quando as chuvas cessaram, a transformação foi completa. A savana deu lugar ao deserto. As areias do nascente Saara começaram a se mover, impelidas pelos ventos implacáveis, e cobriram a grande figura quase completamente. Por milênios, a esfinge permaneceu enterrada até o pescoço, protegida pela poeira do esquecimento, preservando em seu corpo a história secreta de sua origem. Foi muito mais tarde, durante a quarta dinastia do Antigo Egito, que os reis da época, enquanto construíam seus monumentos perto das estrelas, encontraram esta figura semi-enterrada. Fascinados, não a destruíram. Restauraram-na. Talvez lhe tenham dado uma nova face. Talvez uma que se assemelhasse à de Khephren, numa tentativa de apropriação simbólica. Mas não a criaram do zero. E isso muda tudo. Porque se a esfinge existia antes do surgimento da civilização egípcia clássica, então temos evidências claras de que algo ou alguém já existia antes. Uma cultura anterior, uma humanidade ainda mais antiga, com habilidades, simbolismo e conhecimento que se perderam no tempo e dos quais restam apenas fragmentos de pedra e mistério. O mais surpreendente é que essa teoria não é uma fantasia. Ela é sustentada pela geologia, por ciência sólida e por dados observáveis. Em um debate histórico, um grupo de geólogos independentes sustentou as conclusões de West com argumentos rigorosos. Por outro lado, os egiptólogos tradicionais ofereceram poucas respostas. Eles não refutaram as evidências. Simplesmente as ignoraram. Um acadêmico foi direto. West é o pior pesadelo de qualquer acadêmico convencional. Ele vem de fora da comunidade acadêmica com uma teoria elaborada, coerente e bem escrita, repleta de dados e observações irrefutáveis. E então, o que os guardiões da sabedoria estabelecida fazem? Eles o ignoram. Esperam que ele desapareça. Mas não desaparece, porque as perguntas não desaparecem.
Elas assombram qualquer um que ouse olhar além da história oficial. E se as pirâmides e a esfinge não forem obra de uma civilização primitiva, mas de uma civilização avançada e esquecida? E se o passado for muito mais vasto, profundo e desconhecido do que jamais imaginamos? Talvez não precisemos de mais evidências. Talvez tudo o que precisemos seja a coragem de olhar novamente. Surge aqui uma questão que, embora incômoda, não pode mais ser ignorada. Por que existe uma resistência tão feroz à exploração de outras possibilidades sobre o passado da humanidade? Do que aqueles que protegem a história oficial realmente têm medo? Os defensores da narrativa tradicional insistem que sua cautela é motivada pelo desejo de proteger a herança cultural egípcia. Mas um olhar mais atento revela outras razões mais terrenas: prestígio acadêmico, orgulho nacional, medo de perder autoridade intelectual ou de ter que reescrever livros, carreiras e certezas inteiras. Porque se realmente não há nada de incomum sob as areias do Egito, por que tanto silêncio? Por que fechar portas, suspender pesquisas e proibir novas explorações? Por que agir como se além de certos limites existisse um abismo além do qual ninguém deveria olhar? Talvez, apenas talvez, o que está escondido não seja apenas pedra. Talvez seja algo que possa mudar para sempre o que entendemos por civilização. Uma tecnologia esquecida. Uma inteligência ancestral. Uma compreensão da matéria e do universo que desafiaria os fundamentos das nossas teorias modernas. E então, a questão não é mais apenas quem construiu a Grande Pirâmide, mas o que aqueles que a projetaram sabiam. Porque quando nos aprofundamos no interior desta estrutura enigmática, o que encontramos não é o que nos foi mostrado. Além das passagens turísticas e de nomes familiares como Câmara do Rei e Câmara da Rainha, existem outros percursos, mais estreitos, mais escuros, mais inexplicáveis. No início da década de 1990, um engenheiro alemão chamado Rudolf Gantenbrink, movido por uma combinação de curiosidade científica e profunda intuição, realizou uma das explorações mais fascinantes do século. Utilizando tecnologia robótica, uma pequena câmera montada em um veículo motorizado, ele adentrou as estreitas passagens que saíam da Câmara da Rainha. Até então, esses canais eram considerados meramente simbólicos. Caminhos para a vida após a morte, sem propósito físico. Mas a descoberta de Gantenbrink contradizia completamente essa suposição. Ali, no final de um dos túneis, ele encontrou uma laje de calcário colocada com precisão milimétrica. Uma porta, mas não uma porta qualquer. Esta tinha 2 maçanetas de cobre polido, cuidadosamente incrustadas. Nada parecido com aquilo jamais havia sido encontrado em toda a pirâmide. Nenhuma outra câmara, nenhuma outra passagem jamais apresentara vestígios de metal. O que poderia estar escondido por trás disso? A comunidade internacional prendeu a respiração. O portão, informalmente apelidado de Portão de Gantenbrink, capturou a atenção de arqueólogos, pesquisadores e sonhadores do mundo todo. Por um momento, pareceu que finalmente estávamos nos aproximando do cerne do mistério. Mas então, tudo parou. Inesperadamente, as autoridades egípcias cancelaram o projeto e impediram o acesso de Gantenbrink e sua equipe. Nenhuma razão clara foi dada. O uso de câmeras adicionais não foi permitido. O canal foi selado, não apenas com pedras, mas também com silêncio. A reação foi desconcertante. Por que impedir um exame não invasivo? Por que interromper uma investigação que não ameaçava nem causava danos a nenhuma estrutura? O que havia atrás daquela porta que não deveria ser visto? A partir daquele momento, surgiram todos os tipos de teorias. Algumas sugeriram que havia câmaras ocultas atrás da laje, talvez contendo tecnologia, registros históricos ou artefatos que provariam que a Grande Pirâmide
não era obra de uma civilização primitiva, mas de uma cultura muito anterior e muito mais avançada. Outros, mais céticos, argumentaram que se tratava apenas de um obstáculo simbólico. Mas, mesmo eles tiveram que reconhecer o uso incomum do cobre, um metal raro na época e ainda mais incomum em uma estrutura que, até então, havia sido construída exclusivamente de pedra. O ponto central não é apenas a descoberta em si, mas a reação que ela provocou. Porque quando uma civilização confia plenamente em sua versão da história, ela não teme o escrutínio. A verdadeira ciência não teme a investigação. Somente ideias frágeis precisam de proteção absoluta. E é aqui que enfrentamos uma decisão coletiva: continuar repetindo o que nos foi dito, ou ousar olhar com novos olhos. A verdade é que, ao seguirmos essas pistas, essas portas fechadas, essas passagens esquecidas, podemos não estar diante de um simples monumento funerário, mas sim de uma biblioteca esculpida em pedra, uma máquina de conhecimento cósmico ou mesmo um testamento de um passado que nossa memória apagou, mas que a pedra ainda lembra. E se estivéssemos seguindo os passos de uma civilização que dominou princípios que estamos apenas começando a redescobrir hoje? O mistério não é apenas o que está faltando, é o que eles não querem mais que perguntemos. Por quase 10 anos, o mundo prendeu a respiração. O chamado Portão de Gantenbrink, descoberto nas profundezas das passagens secretas da Grande Pirâmide, tornou-se um enigma moderno, uma fenda na história por onde uma verdade esquecida poderia escapar. E, finalmente, em 2002, uma equipe apoiada por uma prestigiosa organização internacional decidiu retomar a exploração. Fizeram isso com muito cuidado. Perfuraram um pequeno furo na placa de calcário, na esperança de encontrar uma câmara escondida ou, quem sabe, artefatos inestimáveis. Mas o que encontraram não foi uma câmara, nem uma passagem, mas outra laje de pedra. Outra porta, selada com a mesma precisão, silenciosa, inquebrável. E desde então, essa segunda barreira permanece inexplorada. Nenhuma câmera, robô ou sonda foi autorizada a atravessá-la. A comunidade científica internacional solicitou repetidamente permissão para avançar. Mas as portas permanecem fechadas, e não apenas as de pedra. Por que essa recusa repentina em continuar no momento mais promissor? Seria cautela legítima ou medo do que poderia ser revelado? A pergunta paira no ar, carregada de suspeita. Porque se o que ali se esconde fosse simplesmente pedra ou vazio, não haveria razão para tanto segredo. E como se o universo quisesse adicionar outra camada ao mistério, em 2017, ocorreu uma descoberta que desafiou até as expectativas mais ousadas. Uma equipe de cientistas internacionais, equipada com uma tecnologia revolucionária baseada em partículas cósmicas, raios-x de muons, escaneou o interior da pirâmide sem perturbar suas paredes. Essa técnica, comparável à tomografia aplicada a uma montanha, nos permite observar o invisível. E o que eles revelaram foi chocante. Um vazio gigantesco, oculto acima da grande galeria. Uma câmara de dimensões colossais, comparável em tamanho às maiores salas conhecidas da pirâmide, mas completamente invisível do lado de fora. Nenhuma entrada, nenhuma inscrição, nenhuma pista clara quanto à sua finalidade. A descoberta foi imediatamente aclamada como uma das mais significativas da arqueologia moderna. Uma câmara selada por milênios, e ninguém sabe por quê. Mas, mais uma vez, a história se repetiu. Em vez de abrir as portas para uma nova era de exploração, as autoridades egípcias as fecharam novamente. Pedidos para estudar esse vazio foram rejeitados com desculpas vagas sobre segurança e preservação do patrimônio. Uma resposta que, para muitos pesquisadores, soa menos como prudência e mais como evasão. Do que realmente temos medo?
O que estamos tentando proteger? Porque além das portas seladas e das câmaras invisíveis, há outras evidências dentro da pirâmide que são ainda mais perturbadoras para a narrativa oficial. Aquilo que está esculpido na própria pedra. Um dos pesquisadores mais respeitados da área, o engenheiro Christopher Dunn, passou décadas estudando os vestígios físicos deixados por construtores antigos. E o que ele descobriu não é apenas surpreendente. É impossível, pelo menos para os padrões da história tradicional. Nas paredes de granito da Câmara do Rei, uma das áreas mais sagradas e enigmáticas do monumento, há perfurações redondas, marcas de corte milimétricas, padrões de polimento e simetria que desafiam tudo o que sabemos sobre ferramentas da Idade do Bronze. O granito é uma das pedras mais duras da Terra. Esculpi-lo com precisão requer maquinário robusto, instrumentos com ponta de diamante ou tecnologia avançada de vibração. No entanto, somos informados de que aqueles homens, há mais de 4.000 anos, o trabalharam com martelos de pedra e formões de cobre. Uma alegação que se desfaz diante das evidências. Dunn examinou cuidadosamente bloco após bloco. Documentou cortes curvos com tolerâncias semelhantes às das fresadoras industriais modernas. Observou padrões que sugeriam rotação constante e pressão uniforme, como se as pedras tivessem sido moldadas e não marteladas. Tentativas modernas de replicar esses resultados com ferramentas primitivas não tiveram sucesso. Cinzeiros ficam cegos, as mãos ficam doloridas. O granito, intacto, quase não arranha. Então, a questão não é mais apenas como eles fizeram isso, mas algo mais profundo. Quem realmente fez isso e com qual propósito? Porque se aceitamos que nossos ancestrais perderam conhecimento e ferramentas além do que a história lhes concedeu, então também devemos aceitar que nossa visão da antiguidade é apenas uma sombra do que ela já foi. Talvez o que chamamos de civilização não tenha começado há alguns milênios, mas seja o eco de um ciclo mais antigo, de uma humanidade avançada cujo conhecimento foi enterrado. Não apenas pela areia, mas pelo esquecimento intencional. E se isso for verdade, as pirâmides não são tumbas, são testemunhas, monumentos de alerta, pilares de um conhecimento que um dia existiu e que talvez estejamos apenas começando a redescobrir. Todas essas descobertas intrigantes, as câmaras seladas, as lajes misteriosas, as evidências de ferramentas impossíveis, não são meras anomalias arqueológicas. São sussurros de uma história mais profunda, sinais de que o que acreditamos saber sobre o passado hoje pode estar apenas arranhando a superfície. Talvez os arquitetos das pirâmides não fossem simplesmente mestres da obra humana, mas herdeiros de um legado esquecido. Talvez tenham utilizado tecnologia que ainda não compreendemos, ou recebido conhecimento de uma civilização muito antes da memória, perdida sob camadas de tempo e areia. E, no entanto, diante dessas possibilidades provocativas, a arqueologia tradicional permanece resistente, muitas vezes inflexível. O discurso oficial permanece cuidadosamente circunscrito, como se abrir uma porta para o desconhecido pudesse colocar em risco não apenas estruturas antigas, mas também as estruturas do conhecimento estabelecido. Alguns podem dizer que essa cautela é razoável, respondendo à necessidade de proteger um patrimônio inestimável de reivindicações especulativas. Mas devemos nos perguntar: quando a prudência se transforma em obstinação? E em que ponto essa obstinação começa a nos negar as respostas que se escondem bem debaixo dos nossos pés? Porque as perguntas persistem, imutáveis como a própria pedra. Que segredos se escondem por trás dessas placas de calcário seladas com precisão matemática? Qual é o propósito desta câmara colossal, invisível ao olho humano,
descoberta no topo do coração da pirâmide por partículas cósmicas. Será que esses espaços inexplorados podem conter a chave para responder a uma das maiores questões da humanidade? Quem realmente construiu a Grande Pirâmide? E como tal o feito foi possível? E em meio a essas questões, um nome surge com frequência. Uma figura que por décadas se interpôs entre o mundo e os mistérios do Egito. Dr. Zahi Hawass. Carismático, apaixonado, onipresente. Há anos, Hawass é a face mais visível da egiptologia. Ele ocupou os mais altos cargos no estudo do Egito Antigo, do Conselho Supremo de Antiguidades ao Ministério de Antiguidades. Sua influência não se limita a conferências e câmeras de televisão. Sua assinatura determina quem escava, o que é pesquisado e, acima de tudo, o que é revelado ao mundo. Mas por trás dessa imagem de protetor do patrimônio cultural, muitos percebem algo mais rígido, um sistema fechado e cuidadosamente guardado que exclui qualquer voz que desafie a narrativa oficial. Os defensores de Hawass argumentam que seu rigor advém da necessidade de filtrar teorias sensacionalistas ou pseudocientíficas. Mas uma questão muito mais preocupante paira na mente de quem observa de fora. E se o verdadeiro motivo não for proteger a verdade, mas impedir que ela seja reescrita? E se esse controle rígido não fosse apenas sobre defender pedras antigas, mas sobre preservar egos modernos, prestígio acadêmico ou até mesmo uma visão nacionalista da história que não tolera interferências ou perguntas embaraçosas? Porque quando o poder de decidir quais verdades são reveladas e quais são silenciadas reside em uma única pessoa ou instituição, o conhecimento deixa de ser uma busca e se torna um muro. Um muro que separa a humanidade do seu próprio passado. Ao impor filtros tão rigorosos à pesquisa, Hawass tornou-se, para muitos, o guardião supremo da narrativa egípcia. Ele não apenas preserva ruínas antigas, como também decide qual história pode ser contada. E talvez, inconscientemente, qual deve permanecer enterrada. Portanto, a verdadeira questão não é mais apenas arqueológica, é ética, é humana. Estamos dispostos a abrir essas portas, não apenas as de pedra, mas as do entendimento? Ou permitiremos que os guardiões do passado continuem definindo os limites do nosso amanhã? Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários quando este vídeo terminar. Porque o que está em jogo não é mais apenas a história de uma civilização, mas o direito de conhecer as verdadeiras origens da nossa. O legado de Zahi Hawass é, sem dúvida, um enigma entre a luz e a sombra. Por um lado, sua voz ressoou nos cantos mais remotos do planeta, despertando admiração pela grandiosidade da cultura egípcia e colocando o Egito no cenário global com renovado brilho. No entanto, essa poderosa influência não veio sem um custo invisível, uma marca escondida nas dobras da história. As restrições e os controles que impôs, sejam eles conscientes ou resultado de uma defesa feroz, fecharam portas que talvez devessem ter permanecido abertas. Interromperam explorações que poderiam ter revelado segredos enterrados há milênios, deixando fragmentos vitais do passado presos sob poeira e mistério. Isso levanta uma questão inevitável. O doutor Hawass está realmente defendendo a herança sagrada do Egito ou está escondendo algo mais? Talvez segredos que, se revelados, abalariam os próprios alicerces da história como a conhecemos? Enquanto a arqueologia tradicional permanecer envolta em silêncio e segredo, a verdade permanecerá um enigma, escondida atrás daquelas portas seladas, guardada com zelo quase obsessivo. Mas, fora dos corredores oficiais, vozes independentes começaram a sussurrar outras histórias, desafiando a narrativa imposta com evidências que não podem ser facilmente descartadas. As descobertas do Doutor Robert Schoch sobre a Grande Esfinge abrem uma janela para tempos muito mais remotos, para uma civilização cuja memória se perde nos ecos dos séculos,
muito antes das datas aceitas pelo cânone arqueológico. Sobre essa base está a fascinante teoria da correlação de Órion, proposta por Robert Bauval, que sugere uma conexão celestial, um elo sagrado entre as pirâmides e as estrelas do cinturão de Órion. Um traço na pedra que aponta para um conhecimento antigo, talvez esquecido, mas ainda presente no sussurro do cosmos. Robert Bauval observou algo extraordinário, um eco de estrelas refletido de volta para a Terra de uma forma que desafia o tempo. As 3 pirâmides principais de Gizé não apenas imitam o formato do cinturão de Órion, como o fazem com uma precisão que corresponde não à época do faraó Quéops, mas a um céu distante que brilhava no firmamento por volta de 10.500 a.C., milhares de anos antes do que a história convencional aceita. Não pode ser mera coincidência. Órion, na cosmovisão egípcia antiga, simbolizava Osíris, deus da vida após a morte, da morte e do renascimento eterno, uma representação sagrada do ciclo perpétuo de vida e morte. Se a teoria de Bauval estiver correta, os construtores das pirâmides possuíam conhecimento astronômico sofisticado, gravando na pedra uma mensagem celestial que os historiadores tradicionais se recusam a reconhecer. Mas isso apenas arranha a superfície de um mistério mais profundo. Alguns pesquisadores sugerem que os monumentos egípcios não foram obra exclusiva daquela civilização, mas poderiam estar conectados a uma civilização muito mais antiga, perdida nas brumas do tempo, uma cultura com tecnologias e habilidades muito superiores às que reconhecemos. Christopher Dunn, um engenheiro meticuloso, examinou os blocos de granito da Grande Pirâmide e descobriu evidências de perfuração e corte com uma precisão que as antigas ferramentas de cobre jamais poderiam ter alcançado. O granito, uma das pedras mais duras da Terra, teria destruído qualquer ferramenta básica. Como alcançaram tamanha perfeição? Com cinzéis rudimentares ou com tecnologia herdada de um conhecimento muito mais avançado? O mistério continua quando consideramos o transporte desses colossais blocos de pedra. Alguns deles pesam até 80 toneladas e foram trazidos de pedreiras localizadas a mais de 500 quilômetros de Gizé. A história oficial não oferece nenhuma explicação convincente para tal feito sem rodas ou maquinário avançado. Mesmo hoje, mover tais pesos exigiria equipamento especializado e planejamento complexo. Graham Hancock expande essa hipótese sugerindo que houve uma civilização global avançada, agora perdida devido a uma catástrofe ou declínio gradual. Ele cita como evidência locais como Göbekli Tepe, na Turquia, um complexo de templos que remonta a cerca de 12.000 anos, muito antes do que a história convencional admite. Pesquisadores como John Anthony West e Robert Schoch defendem a ideia de que os egípcios não inventaram essas habilidades da noite para o dia, mas as herdaram de uma civilização anterior. Isso explicaria por que a cultura egípcia surgiu de forma tão repentina e sofisticada, em vez de se desenvolver lentamente ao longo do tempo. Embora a egiptologia tradicional frequentemente descarte essas teorias como improváveis, as evidências estão crescendo e se tornando difíceis de ignorar. Exemplos como o Templo de Osíris em Ábidos, construído com blocos de granito de precisão inigualável, ou as caixas de granito em Saqqara, que desafiam até mesmo as máquinas modernas, revelam uma realidade que vai além do que é aceito. Essas descobertas desafiam a narrativa oficial, sugerindo que uma história mais profunda e oculta espera para ser descoberta sob as areias do deserto. Será que a arqueologia tradicional negligenciou ou talvez ignorou deliberadamente evidências que apontam para uma civilização muito mais antiga e avançada por trás dos monumentos mais emblemáticos do Egito?
Quem eram esses construtores enigmáticos? Que segredos e tecnologias possuíam tão à frente de seu tempo? Ao examinarmos a inexplicável ausência de inscrições ligando Quéops à Grande Pirâmide, a incrível precisão de suas esculturas em pedra, as câmaras seladas ainda a serem exploradas e os sinais que apontam para uma origem muito mais distante, começamos a questionar a história que sempre nos foi contada. Essas revelações sugerem que os construtores das pirâmides provavelmente possuíam conhecimento e técnicas muito mais avançados do que a história oficial permite. Ainda que pareça improvável, cada nova pista faz com que essa possibilidade ganhe força. Talvez os antigos egípcios soubessem mais do que imaginamos, e essas técnicas avançadas se perderam com o tempo. Ou talvez esses monumentos tenham sido erguidos por uma civilização anterior, cujas habilidades foram posteriormente herdadas ou adaptadas pelos egípcios. Mas se essas ideias são tão fascinantes, por que a arqueologia tradicional ainda reluta em explorá-las completamente? Um motivo pode ser que aceitar uma civilização mais antiga e avançada significaria reescrever a história como a conhecemos. Historiadores, arqueólogos e até nações inteiras construíram identidades e prestígio com base na cronologia oficial. Mudar livros, exposições e crenças profundamente arraigadas não é fácil. Para o Egito, admitir que suas pirâmides icônicas podem ser anteriores à civilização conhecida ou que não foram obra exclusivamente egípcia, toca em um profundo senso de orgulho nacional e pertencimento. Ao resistir à exploração de câmaras ocultas, tecnologias antigas e narrativas alternativas, a arqueologia convencional pode estar, sem querer, mantendo verdades vitais enterradas sob a areia. Imagine por um momento que encontramos evidências claras sob o deserto egípcio de uma civilização avançada, esquecida pela história. Essa descoberta não só mudaria nossa visão do Egito, mas transformaria nossa compreensão de toda a história humana, desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre nossos ancestrais e suas incríveis conquistas. Estamos prestes a desvendar esses grandes mistérios. A única pergunta que permanece: será que os arqueólogos um dia abrirão essas portas seladas para revelar o que foi escondido? Ou os segredos da Grande Pirâmide permanecerão guardados à espera de gerações futuras corajosas o suficiente para buscar a verdade?